Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da... Gente, eu amo essa parte. Eu amo essa parte, eu acho tão a nossa cara já. Você que tá nos escutando, você também acha a nossa cara? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. E eu sou a Yasmin, e aqui eu tô com a... Giovana Jordão. Sim, hoje a gente quer falar com vocês sobre um tema onde a Casa Autêntica, ela tem um grande carinho. Quando a gente fala sobre infância e adolescência, vocês já sabem, né? Mas é um tema que gera muita culpa, muita pressão e, ao mesmo tempo, muita dúvida nos pais. E aí, a Giovana tá aqui com a gente, né? Ela faz orientação parental, que é um dos serviços da nossa Casa Autêntica, que a gente vai aprofundar também até o final do episódio. Então, assim, ela também tem como, né, partilhar sobre esse acompanhamento próximo, porque o que a gente quer com esse episódio não é julgar os pais, mas poder entender, né, como melhor pode acontecer o desenvolvimento das crianças. E o tema de hoje é telas e infância, a presença que constrói o amanhã. Hoje a gente quer refletir sobre a influência da presença das telas no desenvolvimento da sua criança, certo? Da sua criança pequena e também poder ajudar você, pai, mãe, responsável, que está escutando a gente, a conduzir, né, a vida do seu filho a partir disso. Porque a gente sabe que hoje as telas é uma coisa que é presente na vida do ser humano. Né? Eu lembro, Gil, que eu ganhei meu primeiro celular, eu tinha 19 anos. Eu lembro demais, era um Moto G1. E aí... E aí eu conto para os adolescentes que eu convivo e eles acham mó absurdo eu ter ganhado o meu celular com 19 anos, né? Então, hoje a gente tem não só a televisão, que, digamos, ela não é uma tela móvel, né? Mas a gente tem o celular, a gente tem um tablet, outros tipos de recursos que hoje são móveis, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. E aí eu quero começar reconhecendo justamente essa dor. E a gente vai trazer como dor aqui, não numa perspectiva das telas, assim, a gente sabe que salva muito a pátria muitas vezes, né, Giovana? Pode, Mas assim, a gente quer trazer mesmo e aprofundar quando esse uso das telas e quando o recurso das telas é uma dor real para as famílias, né? Porque a gente tem a seguinte cena: uma mãe exausta, uma casa para organizar, almoço no fogo, tendo que dar conta das coisas externas à casa, né? Às vezes são necessidades da família, necessidades de outro parente, trabalho acumulado e uma criança pequena que quer atenção. Uma criança pequena que tem toda a energia para ser gasta, né? Às vezes a mãe e o pai estão extremamente esgotados e a criança está no pico e no auge da sua energia. Então, é nesse cenário onde a tela aparece como uma solução rápida e muito eficiente, porque a criança fica ali quietinha, entretida, naquilo que a tela vai proporcionar, né? Então, é até um jeito de conseguir fazer o básico. Eu passei por isso semana passada, sabia, Giovana? Eu fui visitar o meu querido afilhado. É impressionante. E a gente, é muito real. Olha, eu vou falar de um lugar de fala, porque eu não sou mãe, mas eu tô acompanhando o crescimento do meu afilhado. Gente, ele tem 11 meses. Quando ele toca no celular, ele tem um dedinho que eu não sei quem... Cara, a gente fica... Eu não sei quem ensinou, mas a gente sabe que ele vê a gente usando o celular. Claro. Então, mais uma vez, eu já falei isso num episódio aqui. Não subestimem as crianças. Não subestimem o poder dela de aprender. E aí, olha o que aconteceu, Giovana. Eu tava lá e aí eu e a minha mãe, a gente simplesmente inventou uma brincadeira que a gente corre com ele pela casa
e a gente esconde, uma esconde com ele e a outra vai, eu vou pegar. E ele ri tanto, ele gargalha, ele se acaba. E aí a gente chegou, como de costume, ele já espera. Na hora que a gente pegou ele, correu pela casa, correu. Só que assim, eu falei, meu filho, sua madrinha, ela tá acima do peso, você pode fazer o favor. E eu me sentei. Quando eu me sentei, ele não chorou, mas ele resmungou, e aquele resmungo dele, aquele resmungado dele, eu entendi que era tipo assim, madrinha, não quero sentar. Por que a gente tá sentado? Eu não quero sentar, eu quero brincar. E ele ficou fazendo assim, que não era choro. Até quando ele percebeu que eu não ia levantar. E aí que ele começou a chorar. E aí eu peguei, sentei ele do meu lado, fica aqui, comadrinha, vamos conversar. E aí eu tirei o celular do bolso. Quando eu tirei o celular do bolso, ele calou. Eu dei o celular na mão dele e ele ficou quieto. Aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, tá vendo? É por isso que dão telas. Porque a criança ficou quieta e eu só queria ficar sentada. Então, é justamente isso, gente. A gente não quer invalidar o que você traz, né, de cansaço, mas também te ajudar a poder entender, porque a gente também recebe dentro da clínica muitas crianças que estão hoje e futuramente extremamente afetadas pelas telas, né, Giovana? O que tu percebe que é o cenário de hoje? Nossa, aqui na Casa Autêntica nós não atendemos crianças, mas nós fazemos os aconselhamentos parentais, né? Geralmente são as mães que vêm dessas crianças. E nós também atendemos adolescentes, que é bastante. E eu olho assim, eu falo, isso aqui é tela. Porque para quem é de uma geração, eu cresci com tela, né? Claro que não era a mesma tela de hoje. Mas o meu primeiro celular, eu ganhei muito criança. Eu tive celular da Barbie. Gente, Celular rosa da Barbie. Você era outro nível, tá? Bem menininha. Claro, era um celular que não tinha, só ligava e desligava, mas ele era da Barbie, né? Tudo certo. Então, a galera dos anos 2000 pra cá, pessoas que hoje já são adultas, desde crianças tiveram muito contato com tela. E aí, não é por acaso que a gente vê vários diagnósticos aparecendo de uns tempos pra cá. E eu gosto sempre de falar que a gente não vai demonizar as telas, não vai dizer que não é necessário ter contato com tela, mas o nosso trabalho é muito de conscientizar, porque são muitos riscos. São muitos riscos, Yasmin. Quando eu li o roteiro do episódio, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer uma série sobre isso, porque são muitas questões. E pra gente que acompanha mães, às vezes a pessoa pensa logo, meu filho é autista, meu filho TDAH e tudo mais, e às vezes é um excesso de estímulo. Por exemplo, nós temos vários dados científicos que vão nos mostrando, que vai embasando o porquê a gente precisa dar uma limitação no acesso à tela, principalmente se a sua criança é muito nova, né? Pensa só numa criança que não tem nem 1 ano, ou já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos e come assistindo telas. Eu já acompanhei vários casos onde a criança não se quieta para comer, não quer comer, e aí a mãe coloca o tablet, o celular na frente da criança, e aí a criança vai entretida, mastigando. E isso é muito ruim porque, por exemplo, uma das coisas, atraso na fala, parece coisa boba, mas eu peguei um caso, já acompanhei, um caso de uma criança que não falava, e aí ficava assim, nossa, mas não tá falando o primeiro ano. Depois começou a falar muito aos poucos, mas a gente foi percebendo, que eu não acompanhei profissionalmente, né? Acompanhei pela proximidade. A gente foi percebendo que a criança, ela passava a maior parte do tempo na tela, assistindo vídeo no celular. Ela não tinha interação quase nenhuma. Primeiro porque na família não tinha crianças da idade dela, e segundo que os adultos também não interagiam. Então é claro que ela ia ter dificuldade para aprender a falar, cara. É claro, então ela tinha dificuldade de formar frases. Quando ela queria alguma coisa, apontava para as telas. Então, isso é um problema porque a tela não conversa contigo. A tela fala, mas ela não conversa. E o cérebro infantil precisa de conversa. Outra coisa que a gente vê muito, Yasmin, questão do déficit de atenção. Cara, como é que uma criança que está acostumada a ver vídeo rápido, altamente estimulante, depois vai conseguir ficar sentada ouvindo uma história, esperar a sua vez em uma brincadeira, assistir a uma aula maravilhosa de 50 minutos, concluir uma atividade simples?
cara, possivelmente essa criança vai ter dificuldade. E às vezes a gente pensa logo que é um transtorno de neurodesenvolvimento, mas talvez seja só que ela tenha sido adaptada a tudo isso. Na escola é onde mais a gente vê as coisas acontecendo. Então, vai ter dificuldade de prestar atenção na aula, vai querer ficar sempre trocando de atividade. E a gente percebe isso em adultos também. Sabe quando a atividade exige um pouco mais de esforço mental, a criança não vai querer fazer, porque ela já está acostumada com recompensa, com a dopamina rápida. Ela vai querer gastar, vai querer se esforçar. Então, eu tô falando só de alguns aspectos, não tô nem falando de sono, não tô nem falando de atraso motor, né, de dificuldade de desenvolver coordenação motora fina, coordenação grossa, eu não tô nem falando disso, mas a gente não pode esquecer que são muitos danos. Vai refletir na aprendizagem escolar, vai refletir no impacto emocional da criança, né? Lembrei também de um outro caso, que no caso acompanhava a mãe, né? E a criança tinha muita dificuldade de se frustrar. Por exemplo, era frustrada quando a mãe queria cancelar a tela, né? Ficava muito tempo na tela. Cara, quando a mãe desligava a TV, porque no caso era videogame, esse garoto parecia um vulcão em erupção. Ele entrava assim, queria quebrar tudo, irritabilidade e tudo mais. Então isso pode acontecer também. Muitas famílias trazem essas dores, muitas famílias. É interessante você falando, porque eu também lembrei de um assunto que eu tenho trazido muito para minha reflexão, e é claro que isso ajuda a minha visão clínica também. É o que eu ando consumindo, como o nosso cérebro ele se adapta àquilo que eu consumo. Então, eu já usei várias vezes esse exemplo, né, em conversas aleatórias, né, que eu tenho com os meus familiares, meus amigos e tudo mais, que é, por exemplo, eu estou impressionada com um acidente de trânsito. Então, eu acompanhei um acidente que teve aqui no meu estado e aí repercutiu bastante, e eu fiquei muito impressionada com esse acidente. Então, todas as vezes que eu entrava no carro, eu acreditava que eu iria me acidentar. Como isso é muito forte, então, como eu estava consumindo muito daquela coisa, então, assim, o que os teus... É por isso que aqueles joguinhos, eles entraram, né? E aí a gente teve o grande Felca, que ele foi protagonista de levantar, né, essa questão da relação das crianças, dos adolescentes com as telas, é porque é muito real. Por exemplo, se eu tenho um joguinho que vai me ensinar a matar, que vai me forjar ali a destruir as coisas, e a criança, o cérebro dela, ele está em desenvolvimento. Então, ali significa que ele vai se desenvolver com aquela ideia, com aquela percepção. E que vai ser difícil, talvez, na vida adulta, arrancar essa percepção de você mesma, se no teu dia a dia tu teve esse tipo de contato com esse tipo de informação. Por isso que hoje, e aí, queridos pais que nos escutam, hoje eu tiro por mim, existem muitos adultos tentando recuperar esse tempo perdido. Na semana passada eu comprei um novo livro para ver se eu voltava a ler. Porque eu tô carente, a minha cabeça, eu tenho essa consciência de que eu tô carente de palavras. Eu tô carente, assim, eu tô me vendo usando as mesmas palavras, os mesmos argumentos, e eu quero ampliar isso. Então, claro, como a gente é adulto, a gente entende por onde caminhar. Mas uma criança não vai entender por onde caminhar, né? Então, ela precisa desses estímulos mesmo, que são exigentes, né? E aí, e que podem evitar, né, esses tantos danos que a Gio citou pra gente. E aqui a gente quer ser firme e prático com vocês que estão nos escutando, porque também nós sabemos que não adianta só dizer, não é para dar tela pro seu filho. Até porque, como a gente disse, a tela muitas vezes significa essa paz que você tem ali por 10 minutos, 15 minutos e até mais, né? Mas a gente quer também dar algumas possibilidades que você pode estar tentando fazer na prática e que de uma certa forma
digamos assim, pode te ajudar dentro desse processo de tirar os teus filhos da tela. Recentemente, Ju, eu fui só para abrir um parêntese, eu fui para o podcast da minha cidade, chamado Goiaba Sem Bicho. É um episódio que até pode complementar esse que a gente está gravando aqui no Refúgio Autêntico, porque eu fui falar justamente sobre como o uso das telas, das redes sociais, mais precisamente, afeta o nosso cérebro e a gente nem percebe. E aí eu falava justamente sobre isso. Não adianta dizer, vou largar o celular agora e nunca mais vou pegar. Porque a gente vive num meio onde isso aqui ajuda. E aí uma pessoa me fez uma pergunta: como que eu tiro as telas de uma criança se eu já acho que ela está viciada? E aí eu ia respondendo, né? Nenhuma coisa ela precisa ser tão determinante. Mas agora, como você já identifica o apego da criança ao celular, vai ser um pouco mais trabalhoso, né? Mas não vai ser impossível. Então, você precisa dar outros recursos para as crianças. Então, uma das possibilidades que a gente quer apresentar para vocês é de justamente criar ambientes extra-telas. Então, a criança, ela não precisa de brinquedos mirabolantes para ela deixar a tela, mas ela vai precisar de recursos, né? Ela precisa ter caixa de papelão, ela precisa ter água, massinha, blocos, entendeu? Livros. Compre livros para sua criança. Mas minha criança ainda não sabe ler. Então, tem tantos livros hoje que tem tantas tecnologias. Eu dei um pro meu afilhado que eu achei o máximo. Eu que usei. Que é um livro que ele é todo branco, só que quando você passa água, ele começa a ter cor. Você vai passando a água e vai revelando a cor do livro. E aí, quando o livro seca, ele volta a ficar todo branco. Só que a sensação de ir descobrindo as cores é muito legal. Então, assim, já é uma coisa, né? Compre livros que deem experiências para os seus filhos. A gente fala tanto de experiências na vida adulta, então isso também serve mais ainda para as crianças que estão desenvolvendo o cérebro, né? Se já houve a exposição à tela, para os menores, por exemplo, de 2 anos, ou se já houve exposição à tela ali na idade da infância, calma. Agora você tem o tempo para frente para poder construir. É possível reduzir gradualmente esse tempo de telas, né? Como eu disse, claro que vai dar um pouco mais trabalho, né? Mas não é impossível. E outro recurso também, dentro das suas possibilidades, incluir a criança na sua rotina. Então, você está cozinhando, chama a criança para cozinhar, né? Você está lavando uma roupa, chama ela ali para estar naquele meio, né, com você. Porque a criança, ela muitas vezes, ela vai querer participar do que está acontecendo. Poxa, meu afilhado, ele queria participar de uma brincadeira, ele não queria ficar sentado quieto. É o apego seguro, ela quer se relacionar com você. A criança quer estar contigo. Então, vai ter choro, vai ter resistência quando você for substituindo as telas por outras coisas. Mas isso não significa que você está errado. Né? Significa que o cérebro está acostumado a alguma coisa e ele vai se readaptar a outra. Se para nós adultos isso é, às vezes, agoniante, imagina para a criança, né, Gil? Cara, isso que tu falaste me abriu, assim, uma visão, porque é claro que eu sou a pessoa do apego seguro, não tem jeito, né? A tela, ela tem uma finalidade e muitas vezes a tela é a companhia da criança. Eu tenho uma memória muito interessante, porque eu tinha mais ou menos 1 ano e eu lembro perfeitamente que a minha companhia era a Xuxa Meneghel e eu assistia ali aqueles, como é que chama? Fita cassete, né? E eu lembro perfeitamente que era o Xuxa 1. Sim. Era uma vez uma árvore, não sei o que, uma menininha querendo voar e eu chorava com essas músicas da Xuxa, né? Naquele momento, a minha babá, que também ajudava nas coisas, fazia as coisas de casa, ela estava trabalhando e eu estava sozinha. O que acontece? A criança, ela tem necessidade de conexão, ela tem necessidade de alguém interagindo e tudo mais. Então, às vezes, a gente tira a tela e coloca outra coisa e a criança continua abandonada, assim, né? Eu falo abandonada no sentido de presença
presença real, né, emocional e tudo. Mas é claro também que enquanto as coisas acontecem, você não consegue, às vezes, parar toda a sua vida para ficar ali naquele tempo incondicional, só brincando com a criança. Então, aquilo que a Yasmin falou é muito importante. Traz o teu filho para participar da limpeza da casa. Porque, primeiro, que ele não vai entender que, ai, que meu Deus, que limpeza da casa. Ele vai entender como uma brincadeira. Às vezes você coloca um tom assim, ele não vai ajudar em muita coisa não, entendeu? Ai, filho, segura aqui a sacola, o lixeiro. Nossa, que legal! Inventa um contexto que a criança é muito fantasiosa, então inventa algo ali naquele contexto de heroísmo e tudo mais. Vamos salvar o mundo recolhendo não sei o que, não sei o que. E aí a criança tá ali, já lavou uma louça, depende da idade, querida. Sua criança ela tem condições totais de lavar uma louça, arrumar a cama, de limpar a mesa. Se você traz isso ainda com tom de brincadeira, você está no melhor dos mundos, né? Porque a criança não vai ser peso, ela vai estar brincando e com você, que é a figura que ela ama, que ela quer se conectar. O segundo ponto que para mim é muito relevante também é que às vezes a gente está focado em tirar, mas na verdade eu preciso substituir. Porque, eu tiro a tela e eu coloco o quê no lugar? Tem que ter algo, né? O cérebro da criança ele vai precisar de uma alternativa. Então, pode ser uma outra brincadeira, pode ser outro recurso, mas não foca somente em tirar. Também tem o processo que às vezes a gente quer ser muito radical. A criança passa 4 horas e eu quero tirar agora todas as 4 horas. Cara, isso não funciona, não vai dar certo. Faz o seguinte, vai tirando de meia em meia hora. Então, essa semana eu tiro meia hora. Quando o cérebro adapta, passa 2 semanas com meia hora a menos, na próxima já vai com mais meia hora, até ficar um tempo interessante. É muito legal também você dar previsibilidade para a criança. Então, por exemplo, tem uma cliente que a mãe dela faz o seguinte: todo dia, 1 hora depois do almoço. Então, a criança ela já sabe que vai ser todo dia, ela já sabe que vai ser depois do almoço e que vai ser 1 hora. Acabou. O cérebro dela funciona muito mais com essa previsibilidade, até porque ela não vai surtar, ela está acostumada. Então, ela não vai ter momento de birra, né? Essa questão também de deixar a tela espalhada ao longo do dia, em horários que não são previsíveis, aí você fica toda vez tendo que negociar com a criança, ficar pedindo e tudo. Realmente, esse limite previsível, ele gera muita segurança emocional. E aí também existem outras soluções, né, onde concretamente a gente vai conseguindo trazer a criança em pequenas coisas para momentos onde ela descubra que existe um prazer, que existe uma vida, que existem coisas, opções muito interessantes que não seja a tela. Aqui na Casa Autêntica nós trabalhamos muito com essa dor, né, a gente já falou isso anteriormente. Porque, às vezes, a família, ela tá numa situação onde a tela é a solução, né? Mas depois você vai colhendo os frutos e precisa fazer um caminho oposto. Então, aqui nós temos 2 serviços que eles atendem essa realidade. O primeiro é o aconselhamento parental, onde nós atendemos 100% online, mães, pais, familiares. E se você tem essa dor, né? Porque aqui o episódio é muito amplo, a gente está falando de uma forma muito geral mesmo. No aconselhamento parental, nós vamos adentrar na sua história, na sua realidade, na sua rotina. Talvez a sua vida seja um morango, talvez não seja um morango. Precisa fazer uma adaptação que não envolve somente a vida da criança, mas a vida familiar. Então, esse serviço de aconselhamento parental é o porto. Você vai entrar no nosso Instagram, nós explicamos como ele funciona, mas também você pode entrar em contato e a gente marca uma conversa para você entender melhor. Mas o objetivo, né, dele é sempre ajudar os pais a conseguirem lidar melhor com essas realidades dos filhos, né? Aqui na Casa Autêntica, nós não atendemos crianças em psicoterapia, somente no Lab Autêntico, porque eu sou apaixonada, Yasmin, apaixonada. Ele é apenas presencial aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ele é muito legal porque o Lab Autêntico, ele é um laboratório criativo de desenvolvimento socioemocional. Então, a gente usa do fazer manual, de oficinas criativas, né, baseado em educação parental e também a psicologia, para desenvolver o equilíbrio emocional. Então,
Nós trabalhamos desenvolvimento do foco, autonomia, resiliência diante das frustrações. São várias habilidades socioemocionais que nós trabalhamos a partir dessas oficinas. E a nossa proposta é exatamente essa: substituir o excesso de estímulos digitais por experiências reais. Então, ele acontece na casa da família, tem várias possibilidades, né? A pessoa pode fazer a oficina individual, mas também o Lab pode ser para um grupo de crianças que não necessariamente são os irmãos. E todos eles têm como esse objetivo, tanto o aconselhamento parental quanto o Lab Autêntico, tem esse objetivo de trazer a criança, né, a essas experiências reais e assim diminuir aquelas várias consequências negativas, né, que a gente acabou mencionando anteriormente. Então, se você hoje vive essa realidade na sua vida e você não mora em Petrópolis, claro, a gente tem o Porto, que é o aconselhamento parental, a gente vai te ajudar nisso. Se você mora em Petrópolis, eu aconselharia muito o Lab Autêntico, que é voltado para crianças dos 4 anos. Nós conseguimos até o início da adolescência também estar, né, trabalhando essas experiências práticas e significativas. Que legal, gente. Aproveitem, né, esses espaços. Muitas vezes a gente realmente não consegue sozinho. Então, essa ajuda vem para um auxílio mesmo, né? Que vai desenvolvendo tanto a tua vivência como pai, né, como mãe, mas também a relação com o teu filho. Então é isso o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí dentro e possa ajudar também externamente dentro da sua casa, dentro da sua família, em vista da gente construir um amanhã cheio de presença, cheio de sentido. Obrigada, Gio, por essa troca de hoje e obrigada a você que está com a gente em mais um episódio. A gente se encontra na próxima quarta. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.